Ei, a paz do Senhor, aqui é o irmão Felipe. Estamos aqui começando o nosso primeiro dos 3 últimos vídeos da série O Sermão do Monte, que nós compartilhamos com vocês esses meses todos, fazendo reflexões que foram, para mim, muito proveitosas e creio que para você que tem nos acompanhado também, muito proveitosas também. Temos aprendido e temos compartilhado com você o que nós temos aprendido. Então hoje eu estarei fazendo um resumo do capítulo 5, no próximo vídeo um resumo do capítulo 6 e no último vídeo um resumo do capítulo 7, ok? Então hoje, para introduzir, nós vamos ficar com o versículo 1 do capítulo 5 de Mateus. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Ok? Então, Jesus subiu ao monte e ali, segundo nos narra Mateus, quem é Mateus? Mateus é um ex-publicano. Eu não sei se ele chegou a ser se largou totalmente a profissão de publicano. Eu creio que sim, pela orientação que nos traz a palavra. Os apóstolos, eles se consagraram, né? Eles foram consagrados por Deus, mas estou falando se consagrar no sentido de que se reservaram ao ministério da palavra. Então eu creio que sim, ele deixou de ser publicano. Mas nem todos os discípulos que se converteram ao Senhor deixaram de ser pescador, deixaram de ser publicano, porque isso não é pecado. Pecado é o que envolvia a prática, como o roubo, mas o ser publicano, ser coletor de imposto, por mais odiado que fosse, em si, era uma profissão como todas as outras demais. E Jesus falou assim, e Mateus nos narra. Ele falou 9 bem-aventuranças. A primeira bem-aventurança é em relação aos pobres de espírito, ou em outras traduções, humildes de espírito. Quem são essas pessoas? São as pessoas que não são as pessoas que reconhecem a sua miséria espiritual e se voltam para Deus, né? Não com armas, mas com o coração rendido ao Senhor, sabendo o estado de miséria espiritual, não como Laodiceia, que disse rico sou, né? Não, mas reconhecendo que na verdade nada tem e que precisa do Senhor. E ele falou os que choram, choram por quê? Porque se volta para o Senhor de forma humilde, ele também precisa o quê? Chorar e se arrepender por causa dos seus próprios pecados, por causa das suas próprias misérias. E os mansos, né, são aqueles que têm todo o poder, têm todo o direito, e têm toda a capacidade, mas não arroga nada para si. Pelo contrário, se submete em humildade, né? Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, ou seja, são aquelas pessoas que almejam ver o estabelecimento pleno do reino de Deus, onde a justiça de Deus será plenamente satisfeita, né? E ao mesmo tempo também são pessoas que estão fartas de ver a corrupção no mundo e querem que aonde cheguem, o reino de Deus chegue juntamente com elas e estabeleça ali a justiça de Deus. E aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Então certamente aqueles que esperam no Senhor, mesmo nesta vida, mesmo nesta era, verão a justiça de Deus sendo realizada. E aí fala sobre os misericordiosos, que são aquelas pessoas que, por mais que, assim como os mansos, né,
tem o direito, está na sua razão, está no seu lugar, mesmo assim eles se humilham e demonstram compaixão para aquelas pessoas que precisam de compaixão, para aquelas pessoas que muitas vezes não merecem, mas que precisam, né? Bem-aventurado os limpos de coração, uma pessoa que já está humilde de espírito, uma pessoa que chora pelas suas misérias, uma pessoa que é manso, que está submisso e humilde debaixo das potentes mãos do Senhor, uma pessoa que tem fome e sede de que a justiça do reino de Deus seja estabelecida, uma pessoa que procura exercer misericórdia mesmo sobre a vida dos seus inimigos. Certamente, penso eu, é uma pessoa limpa de coração, porque já recebeu do Espírito de Deus uma limpeza no seu coração. Ele é limpo de intenções malignas, limpo de intenções pecaminosas, né? Isso é uma obra do Espírito e não da carne, porque do nosso coração só vem coisas más, né? Bem-aventurados pacificadores. Pacificador é aquele que promove a paz onde chega. E a palavra de Deus diz que a gente calça o evangelho, calça os pés no evangelho, na preparação do evangelho da paz. Ou seja, onde que nós chegamos, o evangelho ele traz paz. Que paz é essa? É a reconciliação do homem com Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Aqui o justo, ele fala sobre integridade. A pessoa que é justa segundo a justiça de Deus, um homem de Deus que tem o seu coração limpo, misericordioso, manso, é uma pessoa que não barganha os seus princípios. E porque ele não é barganhado os seus princípios, muitas vezes ele é demitido, muitas vezes ele é caluniado, muitas das vezes ele é processado, porque ele é uma pessoa que não abre mão dos seus princípios. Não, infelizmente, é a cara dessa geração, porque muitos dessa geração têm aberto mão dos seus princípios. Então jamais ele será perseguido, né, por causa da justiça. Por quê? Porque ele não vela pela justiça. Mas aquele que vela pela justiça, ele é perseguido. Aí Jesus fala: bem-aventurado vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Aí vem agora a perseguição por causa do nome de Jesus. Aquela pessoa que é perseguida porque não abre mão do Jesus Cristo verdadeiro e único da palavra de Deus. Ela não troca os seus princípios e ela não troca o seu Jesus, né? Então, vamos lá: bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, que sofrem perseguição por causa da justiça, e os que sofrem perseguição por causa de Jesus. Então, são 9 bem-aventuranças. E aí, quando Jesus diz essa última bem-aventurança, ele começa a dizer que a pessoa deve se alegrar. Isso tem que ser uma conduta comum, e ela é uma conduta comum para os discípulos naquela época do primeiro século. Eles se alegravam, era um prazer para eles estar sendo perseguidos, estar sendo lançado em calabouço por causa de Jesus. Quando a gente lê lá John Foxe, se eu estou enganado, o livro dos Mártires, e ele vai falar, ele mostra retratos de servos de Deus que tinham prazer, alegria, estavam inabaláveis diante da morte, né? E aí, porque eles sabiam que grande era o galardão deles diante dos céus. E aí Jesus vai começar a falar: se alegrem, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E aí Jesus, sem parar, ele já diz: porque vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Ou seja, ele liga essa última declaração dele: bem-aventurado vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram diante de vós, vós sois o sal da terra. Ou seja, ele já liga isso a essas duas próximas declarações. Por quê? Porque aonde nós somos perseguidos, aonde nós somos lançados,
onde nós estamos ali sendo bem-aventurados, porque somos pobres, porque choramos, porque somos mansos, porque temos fome, sede de justiça, misericordiosos, limpos de coração, pacificadores, que sofrem perseguição por causa da justiça, sofrem perseguição por causa do nome de Jesus. Ali onde nós estamos com essas bem-aventuranças, com essa postura de coração que esses bem-aventurados têm, nós chegamos e nós salgamos. Nós chegamos e nós salgamos. Nós chegamos e resplandecemos, e a luz da iniquidade, a luz mostra toda a iniquidade, a luz sobre a iniquidade, corrigindo o que eu falei. A luz sobre a iniquidade revela todo o mal, mostra onde há os erros, mostra onde há os corruptos, e aí a justiça é estabelecida, e aí o nome de Deus é glorificado, e aonde há corrupção, o sol chega e traz conservação, tirando a corrupção, tirando a deterioração causada pelo pecado. E aí Jesus vai adiante. Olha, eu não vim fazer as coisas do nada. Eu não vim construir uma coisa nova e destruir a coisa velha, não. Porque mais tarde Jesus vai dizer que o escriba instruído no reino dos céus é como alguém que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Mas Jesus viu, não, eu não vim destruir a lei. Eu vim para que a lei se cumpra. Em que sentido Jesus disse para que a lei se cumpra? Ele disse, para que a lei se cumpra nele. Ele é o cumprimento da lei. Em que sentido? No sentido profético da lei. Porque tanto o livro de Deuteronômio, quanto o livro dos Salmos e os diversos livros da Bíblia contêm referências proféticas a Jesus. Então, quando Jesus vem e nasce, toda a profecia bíblica se cumpre em Jesus. Mas também um outro ponto da lei se cumpre em Jesus. A justiça de Deus é satisfeita em Jesus. Porque de modo nenhum a morte de bezerros, de carneiros, de bodes, de rolinhas, satisfazia a justiça de Deus. O sangue de animais jamais satisfaz a justiça de Deus. Porque se um homem pecou, o homem deve morrer. E o homem pecou, mas o animal que tinha morrido, o que o animal fez? E por mais que o sangue do animal cobrisse simbolicamente o pecado, no entanto, o pecado continuava lá. Mas o que Jesus veio fazer, ele veio satisfazer a justiça de Deus e ao mesmo tempo resgatar o homem da escravidão do pecado para que o homem pudesse viver na justiça de Deus, resgatada e satisfeita por Jesus Cristo. E ele disse, olha, qualquer coisa que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. De certo, a justiça do reino dos céus, ela é superior à justiça do farisaísmo e a dos saduceus. Porque a justiça do reino dos céus, ela não se limita à prática exterior, mas ela começa com um homem interior transformado pelo poder do Evangelho. E se um homem é interiormente transformado pelo poder do Evangelho, logo de dentro dele não sai coisas más, mas sai coisas boas. Por quê? Porque não sai mais da fonte da carne, mas da fonte do Espírito. Aleluia. Ao ver que foi dito aos antigos, então dessa forma a justiça excede. Então dessa forma aquele que vive o reino de Deus, ele não aborrece nenhum daqueles mandamentos, mas ele cumpre. É claro que aqui há uma abordagem. Nós somos gentios. Os gentios não vai cumprir um mandamento específico para a nação judaica. Ele vai cumprir mandamentos que em seu sentido moral se aplica a todos os homens. Então, o fato de um gentio não cumprir o sábado, não circuncidar, isso de maneira nenhuma o torna um não cumpridor da vontade de Deus e da lei de Deus.
Porque se ele está cumprindo a lei de Deus e a vontade de Deus no tocante ao Evangelho, que nasce e transforma a vida dele, e no tocante àquilo que diz respeito aos gentios, porque há pactos que são específicos para o povo de Israel, e esses pactos que são específicos para o povo de Israel não se aplica ao povo gentil. Por mais que alguém possa dizer, nós somos o novo Israel de Deus, nós não somos o novo Israel de Deus, porque a Bíblia diz que dos dois povos fez um novo povo. Então nós não somos o novo Israel de Deus. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Ok? A igreja. Né? Israel e igreja. Não, é Israel e gentios e agora igreja, o terceiro. E igreja é a união dos dois povos. E todos aqueles que creem em Jesus se tornam um em Cristo Jesus. E esse um em Cristo Jesus é a igreja do Deus vivo. E Jesus falou, esta minha igreja, eu fundamentarei sobre esta declaração de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, aí Jesus começa então a fazer algumas correções. Jesus começa então a fazer algumas correções em algumas interpretações dos mestres da lei da época. Não que Jesus achasse que o ensinamento dos mestres da lei teria que ser totalmente desprezado. Pelo contrário, existe uma certa vez em que Jesus falou assim, olhai para os doutores da lei que estão sentados na cadeira da lei, na cadeira de Moisés, na cadeira do ensinamento lá do templo. Olhem para eles, escutem tudo o que eles vos falar, vos instruir segundo a lei, segundo a palavra de Deus, mas não façam segundo as suas obras. Ou seja, o ensinamento deles não era um ensinamento totalmente descartado, a não ser aquele ensinamento que estava contaminado por aquilo que Jesus chamava de fermento do fariseu. A esses ensinamentos Jesus não aprovava. Ouveste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Então Jesus pega aquela parte e diz, não matarás. E aí Jesus pega essa parte e ele concorda com ela, porque veio da parte dele mesmo, né? O mandamento. Mas aí Jesus ele diz o seguinte, ele acrescenta algumas coisas, mas a gente tem que cortar o mal na raiz. Você quer não matar, que as pessoas não matem, mas você tem que tirar aquilo que leva as pessoas a chegarem ao cúmulo do suicídio. Porque nenhum mal desemboca assim, desta forma, se não começou de uma forma pequena antes. Então vocês têm que corrigir lá o xingamento, quando alguém diz raca, quando alguém diz louco, quando alguém diz tolo, e como alguém diz muitos palavrões que a gente ouve aí, ofendendo o pai, ofendendo mãe, ofendendo o filho, ofendendo a dignidade das pessoas, quando alguém afronta, quando alguém toca na ferida, quando alguém briga e não procura reconciliar. É nesse local que tem que ser trabalhado, porque é nesse local que nascem as feridas, e é nesse local que Satanás trabalha e a ferida se abre, e a coisa fica pior, e acaba acumulando a morte. Você fala, por que fulano morreu? Você não sabe por quê, né? Olha o histórico. E aí Jesus vai falar, ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Novamente Jesus vai e fala, não, é certo que o homem não deve cometer adultério, né? Também veio da lei que foi inspirada, né, por Deus, né, a Moisés. Mas temos que cortar o mal na raiz também. Igualmente ao outro mandamento, também temos que fazer uma observação mais profunda. Porque é do coração em que saem todos os males que contaminam o homem. Então vamos lá no mal. Qual é o mal? É quando o homem começa a cobiçar a mulher. Passar na rua e começa a namorá-la com olhos de carnalidade, com olhos de cobiça, olhar as curvas, olhar as roupas indecentes que elas vestem. Ou muitas vezes nem com roupa indecente ela está, mas o homem já está com o olho tão cheio de adultério, como diz Pedro, que ele já consegue ver até os detalhes que não tem. Então aí
Jesus fala, é neste mal que tem que ser cortado. Porque é aí que o homem já está cometendo adultério. Mesmo que ele não consiga consumar aquele ato. Mas já no seu coração ele já pecou. Então o mal tem que ser cortado no coração. Porque enquanto o mal continuar no coração, ele vai procurar voltar até que ele seja consumado. E o consumar do mal, a gente sabe que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E Jesus falou, também foi dito que vocês podem dar carta, mulher. Olhou, achou ela feia, dá carta. Olhou, achou isso com alguma coisa que não gostou, dá carta. Mas no princípio não foi assim não. Jesus começou a cortar o mal na raiz de novo. No princípio não foi assim não. Deus, no princípio, é um homem para uma mulher. Então, Moisés só permitiu isso por causa da dureza do coração de vocês. Porque um homem duro, um homem severo vai começar muitas vezes a maltratar a esposa se sentir inferiorizada. E até mesmo para proteger a honra e a dignidade dela, que ele permitiu dar a carta de divórcio. Porque poderia acontecer desses homens abandonarem essas mulheres e passarem para outros e elas ficarem jogadas lá. Mas a carta de divórcio era uma segurança, não para o homem, mas para a mulher. E aí Jesus falou de forma que se vocês dão essa carta por motivo egoísta e carnal, vocês estão cometendo adultério se vocês casarem com outra mulher. E vocês estão forçando a esposa de vocês a cometer adultério com outro homem. Mas, Jesus disse, a não ser por causa da infidelidade sexual, que é o adultério, a não ser por este motivo, vocês não podem se divorciar. Essa é a única exceção. Porque quem faz isso já quebra o laço, quebra a aliança, macula o leito. Mas se houver lugar para perdão, Jesus não falou isso, é um acréscimo meu. Se houver lugar para perdão, tem que se perdoar. Porque Jesus nos perdoa. Ele vai falar isso mais à frente nas outras partes do Sermão do Monte. Nos perdoa, porque nós não podemos perdoar. Mas é claro que se a pessoa já está nesse caminho de adultério, ele também não quer saber de voltar atrás, aí há uma permissão. Porque como diz a Bíblia, Deus não nos chamou para a escravidão, mas para a liberdade dos filhos de Deus. Isso aí já quem disse é Paulo, lá em 1 Coríntios. Lá em Coríntios. Eu não tenho em mente a citação, se é primeiro, se é segundo, nem qual capítulo. E aí Jesus continua. Deixa eu pegar esse capítulo aqui para nós lermos, que Paulo falou. Tá aqui, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 11, 12 em diante. Mas a outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela desconsente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Ou seja, se ele é descrente, mas para ele tudo bem, né? Não pode servir a Deus lá, mas eu quero ficar aqui na minha vida. Tudo bem, continuem casados, não é problema nenhum. Agora, mas continuando na leitura. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, a mulher descrente é santificada pelo marido, de outra sorte. Os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus nos chamou para a paz. Né? Ou seja, agora se o camarada não quer saber de viver, crente, eu não quero saber de viver com você, não, você é crente. Não. Aí a Bíblia diz que não se deve forçar. Se ele não quer viver com você porque você é crente, então não se deve forçar, né? Mas Jesus primeiro, né? É o que está aqui, segundo Mateus, segundo 1 Coríntios, né? Capítulo 7. Mas aí é o que eu estou passando a orientação conforme o que Jesus orientou e conforme Paulo
orientou, né? Alguém vai dizer, mas é Paulo, não Senhor. Não, quando ele diz assim, digo eu, não Senhor, ele está dizendo o seguinte, que ele está dizendo algo, fazendo uma abordagem que Jesus ainda não havia feito, mas a inspiração do Espírito Santo estava sobre Paulo para dizer isso, né? E o selo do Todo-Poderoso também. Indo mais adiante, nós fomos mais profundo e falando melhor sobre esse assunto no vídeo próprio sobre isso, que está lá na primeira playlist do Sermão do Monte. Qualquer dúvida, vê lá. Eu creio que foi esclarecedor em algumas questões. É claro que existem casos e casos, questões e questões, são coisas que você resolve com aconselhamento pastoral e com oração e com o coração aberto e disposto a uma reconciliação, né? E aí Jesus fez outra observação tirada da lei, que fala sobre outro sim ouviste que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás o teu juramento ao Senhor. Aí Jesus fala aí, não jurem de modo nenhum. O homem de Deus, ele tem que ter palavra. Ele tem que ser uma pessoa séria, ele tem que ter uma pessoa... se ele fez algum compromisso, você não precisa ficar lembrando ele. Você não precisa ficar mandando um WhatsApp, lembra? Não. É ser homem de palavra. Nós vivemos uma época de pessoas malandras, mas infelizmente o servo de Deus não é malandro. Ele não nasceu da vontade do homem, ele nasceu da vontade do Espírito, ele nasceu de novo. Logo, a natureza que tem que falar na vida dele não é a natureza do velho Adão, é a natureza do novo Adão, que é Jesus Cristo, que se renova segundo o entendimento. E aí Jesus falou, ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Jesus falou, nada de vingança não. Nada de vingança. Nós já cortamos o mal lá. Tem que cortar o mal do ódio na raiz, né? Então não vai se vingar não. Se alguém fez algum mal para você, deixa nas mãos de Deus. O Senhor é justo. Ele toma a causa nas suas mãos. Lembremos das duas bem-aventuranças, a do versículo 5 e a do versículo 6. Bem-aventurados os mansos, e a outra, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Essas duas bem-aventuranças se aplicam aqui nessa questão aqui, do olho por olho, dente por dente. E nessa hora é que o servo de Deus tem que mostrar que aprendeu de Jesus, que é manso e humilde de coração. E é nessa hora que ele precisa buscar que a justiça de Deus seja estabelecida. Mas também, se você quiser melhor, mais comentado, a gente comentou mais no outro vídeo, no vídeo próprio. Esse é um resumo, né? E por fim, Jesus começou a falar sobre amar os inimigos, né? Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Na lei dizia, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A lei diria isso. Essa parte, odiarás o teu inimigo, é um acréscimo. Você vai achar que eles concluíram. Eles olharam a lei e eles concluíram. Se eu tenho que amar o meu próximo, logo eu tenho que odiar o meu inimigo. Foi uma conclusão lógica que eles tiveram, né? Mas Jesus acrescentou. Jesus disse, não é bem assim. Amai o vosso inimigo, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, né? Jesus ele não modificou o versículo. Ele não diz, amarás o teu próximo e amarás o teu inimigo. Não, ele simplesmente tirou a parte e odiarás o teu inimigo, porque ele ampliou o sentido de próximo, porque até mesmo o nosso inimigo é próximo. E em que ilustração ele amplia esse sentido? Na parábola do bom samaritano. O homem que dizia, ele era judeu, mas o homem o homem que dizia era judeu e ele foi massacrado, ele foi
roubado, foi espancado e ficou desmaiado. O homem que o acudiu era samaritano. O samaritano ele demonstrou amor para com o judeu e historicamente há uma rincha entre os samaritanos e os judeus. Há aquela divisão. E Jesus falou, não, quem é o nosso próximo? O próximo é aquele que tem a necessidade. O próximo é aquele que está ao alcance da nossa mão. Aquele que está ao alcance de nós ajudarmos, de nós fazermos algo por ele. É aquele que nós podemos fazer algo por ele e ele está necessitado. Aquele que bate a nossa porta com necessidade, nós temos condições de fazer e nós podemos fazer. Esse é que é o nosso próximo. Então ele pode ser de forma indistinta, tanto inimigo, quanto amigo, quanto conhecido, quanto estranho. Aí você vai ver lá no sermão profético, quando Jesus fala, porque fui estrangeiro e me hospedaste. Ou seja, até mesmo estranho é o seu próximo. Esse próximo aqui sai do sentido da parentela, sai do sentido do círculo de amizade e amplia-se para o sentido de próximo, no sentido de próximo ao alcance das minhas mãos. Ou seja, aquele que está ao alcance de eu fazer algum bem para ele. Ok? Ou seja, Jesus ampliou o sentido de próximo. E aí Jesus vai falar, vai concluir, sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Ok? Assim a gente conclui esse primeiro resumo. E na próxima semana estaremos trazendo o segundo e depois o terceiro. E aí nós vamos começar, assim que concluirmos o terceiro, nós vamos dar sequência nas outras semanas e nós vamos ir para o sermão profético. Tenho visto muitos vídeos de muitos irmãos que falam sobre profecia, os últimos tempos. E aí nós vamos debruçar ali nos capítulo 24, capítulo 25, né, de Mateus e acho que capítulo 26 também. Nós vamos debruçar ali, nós vamos buscar alguns comentários, nós vamos refletir também e eu creio que o Senhor vai falar profundamente comigo e com você. Os dois capítulos apenas. 24, 25 de Mateus, 24 e 25. Ok? Fique com Deus e a paz do Senhor.